Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nessa manhã linda de terça-feira. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família. Meu nome é Daiane. Vamos dar sequência ao nosso devocional Pérolas nesta manhã. Vamos continuar falando aqui sobre a revelação de Deus sobre a vida de Jó, né? Em meio à crise, em meio a situações terríveis, Deus se revela a Jó e conhece a Jó de fato, passa a conhecer, ou melhor, passa a conhecer a Deus de fato. E esse é o objetivo de Deus em meio às crises que ele promove, que ele permite sobre as nossas vidas. Estou falando aqui sobre Jó e hoje eu não vou dar uma introdução sobre ele, porque eu já dei na segunda-feira, ou melhor, ontem. Então, se você deseja entender melhor quem é Jó, de qual nós vamos falar aqui, o personagem a qual nós estamos falando, volta lá no devocional na segunda, que eu falei um pouquinho dele, a introdução dele, quem ele era, o que ele fazia e o que Deus permitiu que Satanás fizesse sobre a sua vida e ele estivesse passando por todas essas crises, sofrendo, né, passando por maus bocados, como diz aí fora, mas o desejo de Deus, de fato, era se revelar a Jó, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, que Deus, ele é mais do que nós possamos compreender, né? Nós vamos falar um pouquinho lá no versículo de número 3, que nós já vamos ler, já, né? Jó, ele enquanto ele estava ali enfermo, enlutado, né, e falou muitas coisas a respeito de Deus. Ele acusou Deus, né, de ter sido injusto com ele, imparcial, vingativo. Ele não sabia nem o que ele estava falando, porque a palavra de Deus vai dizer que ele não tinha um pecado a ser confessado. Ele era um homem reto, né? Deus tinha muito apreço sobre a vida de Jó, mas devido à situação ali de crise terrível que ele estava enfrentando em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida foi assolada por maldição. Ele estava ali já falando besteira para Deus, né? Então ele acusando Deus de ser vingativo, de ser omisso, de ser cruel, né? Mas depois Deus veio, depois de um silêncio ensurdecedor de Deus, Deus, né, se mostrou e Deus ali falou muitas razões, indagou a Jó. Eu falo que ele foi humilhado ali, surpreendido ali por aquilo que Deus havia, porque às vezes a gente espera, não, Deus vai, né, se levantar e ele vai me consolar e ele vai, não, né, ele vai nos trazer para a realidade. Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, tudo que eu precisava, às vezes era um abraço, era isso. Não, Deus, ele sabe exatamente aquilo que você precisa, né? Ele sabe o dia que você precisa do abraço, que é o dia que você menos está esperando aquele abraço, porque Deus é um Deus de surpresa, é um Deus que nos surpreende. Ele vem com aquilo que nós precisamos e necessitamos para aquele dia. Mas quando nós precisamos descer para a realidade, aí o Senhor, ele, né, nos indaga, né, nos traz razões, fala conosco e a gente chega a ser até ser humilhado, porque nós somos pó, nós não somos nada diante de Deus, né? E aí Jó, ele percebe que a sua compreensão a respeito de Deus e os seus planos era pequeno, era uma fagulha e ainda era defeituosa, né? Ou seja, ele não sabia praticamente nada a respeito de Deus, né? E Deus, em meio a toda essa situação que ele estava enfrentando, Deus, ele queria de fato se revelar a Jó. E quantas vezes acontece isso conosco, né? Nós estamos passando diversas crises, diversas situações na nossa vida e a gente fala, né, que eu tenho um Deus, mas a gente de fato, nas nossas orações, na nossa intimidade com Deus, quando nós temos, nós indagamos a Deus, falamos muitas coisas para Deus, cobramos a Deus, porque nós conhecemos um Deus, às vezes, só como curandeiro, só como aquele que opera milagres, só como aquele, né, que faz e acontece. E de fato, nós somos atraídos por esse Deus que faz muitas coisas, que faz milagres, que cura, que liberta. Isso é um fato, né? Mas Deus, ele tem muito mais para nós. Ele quer se revelar como Deus, né? Como aquele que segura, que não só cura do câncer, né? Como nós estamos vivendo na nossa igreja uma situação como essa,
que não só cura do câncer, mas ele permite nós passarmos pelo processo da enfermidade, mas ele segura para que o crescimento daquele câncer não evolua cada vez mais. É como se a mão dele estivesse ali segurando e segura todas as coisas, porque a Bíblia diz, né, que Deus ele é tão grande que ele tem o controle de todas as coisas, ele controla, ele segura, ele faz e acontece, né? Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares. O nosso Deus é muito grande, nós não podemos mensurar e compreender. Em Romanos capítulo de número 11, 33, vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Ou quem primeiro deu a ele para ser, né, constituído, né? E aí vai o versículo lá em Romanos, a coisa mais linda esse versículo, ou seja, Deus é Deus, somente Ele se conhece, né? E o quanto nós podemos conhecer de Deus, né? Eu falo que é o quanto Ele permite, né? Porque Ele é Deus, e o quanto nós queremos conhecer a Deus, sabe? Eu vou falar um relato aqui, não chega nem a ser um testemunho, é só um relato. Às vezes chega pessoas aqui no meu portão que chega com diversas crises, situações difíceis, né? Enlutadas, né? E até enfermas. E por isso, né, eu já até abri a porta da minha casa para que a palavra seja ministrada sobre essas pessoas, porque eu vejo que elas têm sede, mas eu vejo que dificilmente elas buscam, elas mesmo desejam buscar em conhecer a Deus, né? Por elas mesmas, sempre elas estão procurando um agente, né? Um agente que possa ministrar para elas quem Deus é, sendo que Deus está disponível a cada uma de nós. E Deus está disponível a cada uma de nós. Deus se revelou aqui a Jó através de crises terríveis, né? De situações. Quem já não conheceu um pouco, né? 0,00% de Deus, em meio a uma situação muito difícil. Eu, por exemplo, já conheci. E muitas pessoas vão buscar a Deus, né, através de uma situação de crise terrível. Outras conheceram a Deus através de uma operação, de uma maravilha, de um milagre, né, de uma cura, né? Mas hoje eu gostaria de dizer, né, já trazendo para Jesus, porque toda a palavra do Velho Testamento tem que refletir a Jesus, né? Que você pode conhecer a Deus através de Jesus e a sua escritura, a palavra de Deus, né? Deus, o Filho, conhece ao Pai. Lá em João capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço ao Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus conhece a Deus e Deus conhece ele porque foi ele que o enviou. E Jesus, quando ele volta, né, ele se entrega ali, como ele se entregou a cada uma das suas ovelhas naquela cruz, ele deixou o Espírito Santo de Deus, ele deixou a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para nos guiar, para nos capacitar, para falar conosco. Isso é uma coisa que eu sempre estou falando aqui, irmãs, porque é uma missão que eu tenho, de fazer com que você busque e conheça o Senhor através da palavra de Deus. Então, assim, não vá somente por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que eu estou dizendo aqui, a Thalita, a Carol, enfim, quem vier aqui entregar um devocional, mas busque você. Por isso que eu sempre falo, enquanto nós estamos lendo aqui a palavra, pegue você também a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, né? Coloca no seu celular, hoje está disponível. Aqui no Ocidente nós temos uma liberdade de culto, de conhecer a Deus, de entregar a nossa vida para Jesus, de conhecer a Deus através de Jesus. Coisa que lá no Oriente as pessoas não têm essa liberdade, são perseguidas, são mortas. Né? Elas não podem conhecer Jesus, Deus através de Jesus. Só que a palavra de Deus diz que Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai conhecer ao Pai, ninguém será salvo e conhecer ao Pai se não conhecer Jesus, se não entregar a sua vida a Jesus.
Certa vez, lá no capítulo João, no livro de João, capítulo 14, Filipe, né, vira para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, né? E Jesus fala assim: como assim, Filipe? Você, né? Você tá andando comigo todo esse tempo, você ouve de mim todo esse tempo, vamos colocar aqui. Você, né, tem conhecido, né, aquilo que eu tenho feito, né, as coisas que eu tenho falado, que eu tenho ensinado, e não tens me conhecido? Quem me vê, vê ao Pai, né? E quem vê o Pai, vê a mim. Como assim mostra-nos o Pai? Você já tá vendo, sou eu, né? Quantas das vezes você já tem ouvido falar, né? Já tem começado a dar os seus primeiros passos, né? De conhecer a Deus, mas ainda, né? Não entrega a sua vida para Jesus. Então, de fato, irmãs, olha como o livro de Jó, tá vendo? Um livro do Antigo Testamento não adianta. Tudo reflete em Jesus, porque Deus deixou Jesus como o novo e vivo caminho. E Ele quer se revelar, né, no meio da crise da sua vida existencial, emocional, de perdas, de luto. Ele quer fazer parte disso. E Jesus, Ele deixou Jesus para estar fazendo parte da sua vida. Então, se você ainda não fez isso, entrega a sua vida a Ele, confia nele e Ele tudo fará nesta manhã. Confia no Senhor Jesus. Eu creio que Ele vai se revelar a você nessa crise, Ele vai te dar aí um norte, Ele vai te abrir os seus olhos, você vai entender muitas coisas e eu tenho certeza que depois, assim como Jó, né, assim como os discípulos, assim como tantos outros que de fato conheceram a Deus, que Jesus se revelou a eles, nunca mais o abandonou. Lembra que nós fizemos, né, da dor ao milagre, né? Você vai fazer como o cego de Jericó, que foi tocado por Jesus, né? E Jesus nunca, né, ou melhor, ele nunca mais abandonou Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ou talvez como tantos outros que não foram só tocados por Jesus, mas sentaram para ouvir ali, né, as suas diretrizes, a sua palavra e começaram a seguir, não foram intitulados como discípulos, mas seguiram Jesus pelo caminho. Eu tenho certeza que você não vai conseguir ficar mais longe dele, porque ele sim será o seu auxiliador, né, em todas as crises que você for passar. Amém? Eu quero orar por você, Deus querido e amado. Nesta manhã eu quero te louvar, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, porque eu sei que assim como o Senhor se revelou a Jó, o Senhor também deseja se revelar a nós. E nós não conhecemos, Senhor, o quão a profundidade, o quanto nós podemos compreender do Senhor, mas o Senhor nos deixou o Teu Espírito Santo, a Sua palavra e Jesus, para que nós possamos nos apegar e seguir e entender, Pai, quem o Senhor é. Jesus, nos ajuda. Dê, Senhor, a esta mulher, ó Deus, a vontade, ó Deus, e que ela seja encorajada hoje, Pai, de sair desse raso espiritual, Senhor, aonde ela não consegue mergulhar de fato, entregar a sua vida para Jesus. Senhor, ela tem passado tantas crises e mesmo assim, Senhor, ela se coloca como resistente, assim como muitas vezes eu fui, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, nos ajuda a dar um passo de fé e entregar a nossa vida para o Senhor, sem olhar para a nossa tradição, sem olhar da maneira que nós fomos criadas, sem olhar, Senhor, o que as pessoas irão pensar. Ó Deus, nós queremos sair dessa crise e hoje essa palavra veio de encontro a nós, que essa crise, Senhor, terá fim. Ó Jesus, quando nós sabermos de fato quem o Senhor é, ó Deus. O Senhor deseja se revelar a nós e o Senhor deixou o Teu Espírito, o Senhor deixou a Tua palavra, o Senhor deixou Jesus, ó Deus, com seus ensinamentos, com a sua vida aqui na terra para nos ensinar o que nós devemos ou não fazermos, Pai, e o Senhor deseja se revelar a cada uma de nós. Por isso, de fato, Senhor, nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida, mas muitas das vezes nós não temos coragem. O Senhor, Pai,
Derrama sobre nós, Senhor, essa coragem, derrama sobre nós, Senhor, esse desejo, derrama sobre nós, Senhor, essa vontade, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos capacita, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, na Tua presença, não nos deixa nos distrair, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor quer se revelar a nós e nós queremos nos pegar a essa palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Seja encorajada em nome de Jesus, mulher, a buscar e a conhecer esse Deus através do nosso Jesus. Amém?